Hoje falaremos sobre a doença mais difícil da língua portuguesa. Nesta aula haverá conscientização, mistério, pois que doença seria essa? Haverá dicas de prevenção, já que estamos falando de uma doença que todos temem falar o nome em voz alta. Será que haverá tempo hábil para darmos dicas de português? Não sabemos, quer dizer, eu sei. Você que não sabe, todavia não se preocupe, você descobrirá que doença é essa e como se proteger desse terrível mal logo após o fim dessa música dramática. Vinhetinha, pode aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E por que não dizer boa madrugada? Eu sei que nós temos audiência qualificadíssima de madrugada. Quem sou eu? Com essas vestes, você já sabe quem sou eu. Eu sou o professor doutor Língua Solta, dicas de saúde e de português com Isaac Barbosa. Adianto logo que se você reclamar que eu me chamei de doutor por estar de jaleco, darei os golpes de karatê que aprendi vendo filmes como Karate Kid e eu vou me chamar de mestre também. Na verdade, o único golpe que eu aprendi de karatê é o Hadouken. Agora eu sou o professor, doutor e mestre Língua Solta e estou pronto para falar sobre uma doença maléfica, uma doença terribilíssima. Pessoal, vocês já ouviram falar na doença cujo nome faz com que as pessoas fiquem com medo só de pensar em falar? É exatamente isso que você ouviu. Só de pensar em falar, as pessoas sentem terror, pavor e horror por causa desse mal medonho. Que doença é essa, professor, doutor e mestre Língua Solta? Dicas de português com Isaac Barbosa. E por que razão essa doença se relaciona com o nosso programa? O nome dessa doença terrível é, rufem os tambores, pneuma ultramicroscópico silicovulcanoconiose, e o indivíduo que contraiu essa doença de nome impronunciável pode ser denominado de pneuma ultramicroscópico silicovulcanoconiótico. Se for mulher, ela está com... Ah, meu Deus, nem eu consigo falar sobre a condição dessa pobre alma. Ela é uma pneuma ultramicroscópico silicovulcanoconiótica. Professor Língua Solta, como é que eu faço para não pegar essa doença? Acompanhe esse programa até o final e você receberá uma dica valiosa para nunca contrair a pneuma ultramicroscópica silicovulcanoconiose. Gente, para entender essa doença, precisamos digitar o nome dessa palavra formada por coisas que chamamos de afixos. O que seria um afixo? Afixo é basicamente um elemento que se junta a uma palavra para formar outras. Os sufixos, os prefixos e os infixos são afixos, por exemplo. O prefixo fica no começo da palavra, o infixo no meio e o sufixo no final. Então, quando a gente estuda essa palavra, que é a maior palavra de língua portuguesa, vocês conseguem identificar elementos que compõem a significação desta doença terrível. Sendo assim, o primeiro é saber como evitar essa doença e essa talvez seja a parte mais rápida da nossa aula. A doença é causada pela respiração. Professor, então não posso respirar? Calma, que não é qualquer respiração. Essa doença é causada pela respiração contínua e constante das cinzas de um vulcão. Então é só não respirar perto de um vulcão em erupção, pessoal. Simples demais. O programa Professor Língua Solta também é utilidade pública e cuidados com a saúde. Agora, se você me perguntar, quem respiraria perto de um vulcão em erupção? Várias pessoas. A exemplo dos fotógrafos de vulcão. Isso não existe, professor Língua Solta. Existe sim, ó. Receba! Sim! Agora você sabe como se prevenir de uma doença. Vem a pergunta que você está se fazendo. Por que esse nome estupefacientemente grande? Escala alfabeticamente esdrúxulo? Vamos lá, gente boa do meu coração. Parte por parte. Vamos montar o quebra-cabeça do nome dessa doença. Pneumo é um radical grego que significa ar. Representa aquilo que se relaciona com respiração. Está bom, pessoal? Essa é a parte mais óbvia, já que estamos falando de uma doença pulmonar. Por isso ela começa com pneumo. A segunda parte, eu suponho que isso seja um pouquinho mais fácil de entender, é o ultra. É um prefixo latino que quer dizer muito, muita, em excesso, excessivamente. Ou seja, pneumo tem a ver com ar e ultra tem a ver com muito. Logo após vem o microscópico, justamente porque estamos falando de uma partícula muito pequena, expelida pela erupção vulcânica.
por isso o nome ultramicroscópico. Essa partícula pequenininha pode afetar a sua respiração, o seu pulmão, daí o pneumo ultramicroscópico. Silico tem a ver com o material de que essa partícula é feita, pessoal. O vulcão, quando está em erupção, espelha um elemento químico conhecido como silício. Então são partículas muito mais que microscópicas de silício que afetam o seu pulmão. Até agora nós vimos o pneumo ultramicroscópico silico e obviamente o vulcano, porque isso acaba saindo de um vulcão. Falta só o finalzinho. Coniose é uma palavra relativa à doença causada pela inalação de pó suspenso no ar. Esse finalzinho ose tem a ver com a condição de dodói, da ideia de estado mórbido de doença causada por um agente específico. Daí você tem tuberculose, por exemplo. Qual é a diferença entre coniose e coniótico? Quando estamos nos referindo à pessoa que sofre com essa doença, acrescenta esse último sufixo, deixando a palavra que já era gigante ainda maior. Outros exemplos: problemático é alguém que costuma causar problemas. Alguém que nasce na Ásia, asiático. O ico dá a ideia de algo que se relaciona com alguma outra coisa. Então, no caso da nossa aula de hoje, o indivíduo que possui a doença que todos têm medo de falar é alguém denominado de pneumo ultramicroscópico silico vulcano coniótico. Eu acho que ao longo da aula de hoje, vocês já conseguiram aprender a falar essa palavra. Será que vocês conseguem falar isso 3 vezes rapidamente? Pneumo ultramicroscópico silico vulcano coniótico. Pneumo ultramicroscópico silico vulcano coniótico. Pneumo ultramicroscópico silico vulcano coniótico. Será que vocês conseguem colocar isso numa letra de música? Mas o mais importante é que hoje vocês aprenderam a se prevenir dessa doença terrível. Fiquem gratos ao Dr. Língua Solta, dicas de português e saúde com Isaac Barbosa. Para terminar a nossa aula de hoje, você pode até não saber usar a palavra pneumo ultramicroscópico silico vulcano coniose em uma música, mas você sabe o que nós devemos cantar para essa doença? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.